5 casais da Bíblia que nos ensinam e inspiram para um relacionamento saudável. A Bíblia é um tesouro inesgotável de histórias, lições e exemplos de vida que transcendem os tempos. Entre seus relatos mais cativantes estão as histórias dos casais que, através de suas jornadas de amor, fé e perseverança, nos ensinam valores eternos e princípios divinos. Cada casal bíblico traz consigo uma narrativa única, repleta de desafios, vitórias, fracassos e redenção, oferecendo-nos uma visão profunda sobre os relacionamentos humanos e o propósito divino neles. Ao explorarmos as vidas e os relacionamentos desses homens e mulheres de fé, somos desafiados a refletir sobre nossos próprios relacionamentos. Somos chamados a buscar em Deus a orientação, a força e a sabedoria necessárias para construir e manter relacionamentos que honrem a Ele e refletem seu amor ao mundo. Que possamos aprender com os casais da Bíblia e aplicar essas lições em nossas vidas diárias, fortalecendo nossos laços conjugais e nossa caminhada espiritual. Conheça agora a história desses casais de uma forma mais romantizada, que podem inspirar você. Primeiro deles é Isaac e Rebeca. O romance de Isaac e Rebeca, um amor guiado por Deus. Era uma tarde tranquila nas vastas terras de Canaã. Isaac, o herdeiro das promessas de Deus a Abraão, caminhava pelos campos, perdido em pensamentos e orações. Ele sabia que o tempo havia chegado para encontrar sua companheira, aquela que dividiria com ele os sonhos e os desígnios do Senhor. Seu coração ansiava por um amor verdadeiro, mas ele confiava que Deus proveria, como sempre fizera com sua família. Enquanto Isaac orava, seu pai Abraão tomava uma decisão crucial. Chamou seu servo mais fiel, Eliezer, e confiou-lhe uma missão sagrada, encontrar uma esposa para Isaac, não entre os cananeus, mas entre seus parentes, para que a aliança de Deus permanecesse pura. Eliezer partiu com fé, levando consigo 10 camelôs carregados de presentes, e atravessou desertos e planícies até chegar à cidade de Naor. Ao chegar, Eliezer orou pedindo um sinal claro de Deus. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, ele clamou, dá-me, hoje, bom êxito e mostra a bondade para com meu senhor Abraão. Que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, seja essa que designaste para teu servo Isaque. Ainda mal terminara sua oração, quando uma jovem de extraordinária beleza apareceu no poço. Seu nome era Rebeca, filha de Betuel, parente de Abraão. Rebeca desceu ao poço e encheu seu cântaro. Eliezer, ansioso e esperançoso, correu ao seu encontro e pediu um pouco de água. Com um sorriso gentil, ela respondeu, bebe, meu senhor. E sem hesitar, ela acrescentou, também tirarei água para os teus camelôs, até que fiquem saciados. Eliezer, maravilhado com a resposta de Rebeca, ofereceu-lhe presentes de ouro e perguntou sobre sua família. Ao saber que ela era da linhagem de Abraão, ele prostrou-se e adorou a Deus, agradecendo por sua fidelidade. Rebeca correu para casa e contou tudo à sua família. Seu irmão, Labão, recebeu Eliezer com hospitalidade, e ao ouvir sua missão, eles reconheceram a mão de Deus naquele encontro. Após as formalidades e bênçãos familiares, Rebeca, com um coração cheio de coragem e fé, decidiu partir com Eliezer para encontrar seu futuro esposo. A viagem de volta foi longa, mas Rebeca mantinha-se serena, confiando na providência divina. Ao aproximarem-se das terras de Isaque, o jovem patriarca caminhava pelo campo ao entardecer, como de costume, quando avistou ao longe a caravana. Rebeca também o viu e desceu do camelo, perguntando a Eliezer, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao saber que era Isaque, ela cobriu-se com o véu, em sinal de reverência e modéstia. Isaque, ao encontrar-se com Rebeca, sentiu uma paz profunda e uma conexão imediata. Eliezer relatou tudo o que acontecerá, e Isaque, tocado pela mão de Deus em cada detalhe, levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e a tomou como sua esposa. O amor entre eles floresceu, um amor nascido da fé e guiado pela mão divina. Rebeca trouxe consolo e alegria ao coração de Isaque após a morte de sua mãe. Juntos, eles construíram uma vida baseada em amor, respeito e devoção a Deus.
O romance de Isaac e Rebeca não foi apenas uma união de corações, mas uma união predestinada, selada pela promessa divina e marcada pela fidelidade de um Deus que sempre cumpre suas promessas. E assim, nos campos de Canaã, sob o olhar amoroso do Criador, Isaac e Rebeca viveram um amor que se tornou um exemplo eterno de como a fé e a obediência podem conduzir a uma vida abençoada e plena. A história de Isaac e Rebeca é mais do que um relato de amor antigo, é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e de como a obediência e a confiança nele podem levar a uma vida de bênçãos. Ao aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, podemos construir relacionamentos sólidos e abençoados, guiados pela mão amorosa de nosso Criador. Que possamos sempre buscar a direção de Deus, confiar em seus planos e construir nossas vidas sobre os princípios eternos revelados nas Escrituras. 2. Boaz e Ruth. O romance de Boaz e Ruth, um amor redentor. Em meio às colinas de Belém, uma história de amor começou a desabrochar, não através de encontros fortuitos ou olhares furtivos, mas pelo fio invisível da providência divina. Ruth, uma jovem moabita, havia chegado a Belém acompanhada de sua sogra, Noemi, depois de uma tragédia que lhes roubara os maridos. Despojadas e vulneráveis, as duas mulheres encontrarão-se em terras estrangeiras, buscando uma nova esperança. Noemi, familiarizada com as leis e costumes de seu povo, sabia que a sobrevivência de ambas dependia do favor de Deus e da bondade dos outros. Ela aconselhou Ruth a colher espigas nos campos durante a colheita da cevada, uma prática permitida pela lei para sustentar os pobres e estrangeiros. E assim, Ruth, com coragem e determinação, foi ao campo trabalhar sob o sol escaldante, recolhendo as sobras deixadas pelos ceifeiros. Por providência divina, Ruth encontrou-se no campo de Boaz, um homem de caráter íntegro e parente próximo de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz, ao chegar ao campo, notou a presença da jovem moabita. Intrigado, perguntou ao capataz sobre sua identidade. Ao ouvir a história de Ruth e sua lealdade inabalável a Noemi, Boaz sentiu um profundo respeito e admiração por ela. Boaz aproximou-se de Ruth com gentileza e disse: "Ouça bem, minha filha, não vá colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Eu ordenei aos rapazes que não a toquem. E quando estiver com sede, vá beber dos jarros que os rapazes encheram." Ruth, com gratidão, curvou-se e perguntou: "Por que encontrei favor a seus olhos, sendo eu uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Ouvi tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Que o Senhor a recompense pelo que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio." Ruth continuou a trabalhar nos campos de Boaz, sendo protegida e tratada com respeito. À noite, ela retornava a Noemi, carregada de cevada e com histórias sobre a bondade de Boaz. Noemi, reconhecendo a mão de Deus, viu uma oportunidade de redenção. Ela instruiu Ruth a se preparar e ir à eira, onde Boaz separava o grão. Lá, Ruth deveria deitar-se aos pés de Boaz, um gesto de humildade e pedido de proteção. Na escuridão da noite, enquanto Boaz descansava após um dia árduo, Ruth seguiu as instruções de Noemi. Ao acordar e perceber Ruth aos seus pés, Boaz perguntou quem ela era. Ruth respondeu: "Sou sua serva Ruth. Estenda sobre mim o seu manto, pois você é resgatador." Boaz, tocado por sua coragem e nobreza, assegurou-a de sua intenção de cuidar dela, mas mencionou que havia um parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgate. Boaz, sempre justo e honrado, tratou da questão com urgência. Na presença dos anciãos da cidade, ele esclareceu os direitos de resgate. O parente mais próximo desistiu, permitindo que Boaz assumisse a responsabilidade. Com isso, Boaz tomou Ruth como sua esposa, resgatando a herança de Elimeleque e proporcionando segurança e esperança a Noemi. O amor de Boaz e Ruth floresceu, não apenas como um romance entre duas almas, mas como um testemunho da fidelidade e redenção divina. Ruth, a moabita, tornou-se uma mulher de honra em Israel, e seu filho, Obed, foi o avô de Davi, o maior rei de Israel. A história deles é um lembrete poderoso de que, em meio à adversidade, a fé,
a lealdade e a bondade podem tecer um futuro redentor e abençoado. E assim, nos campos de Belém, sob a proteção do Deus de Israel, Boaz e Ruth viveram um amor que transcendeu as barreiras culturais e temporais, um amor abençoado que ecoa nas páginas da história como um cântico de esperança e redenção. O amor e a generosidade de Boaz e a coragem e lealdade de Ruth ensinam a importância de agir com bondade e justiça, mesmo em tempos de dificuldade. A história deles nos mostra que Deus honra a fidelidade e a obediência, recompensando aqueles que confiam em sua providência. Ao agir com integridade e compaixão, como Boaz, e ao mostrar lealdade e fé, como Ruth, podemos também fazer parte dos planos redentores de Deus. Este relato nos inspira a ver além das circunstâncias imediatas, reconhecendo que nossos atos de bondade e fidelidade podem ter repercussões eternas e fazer parte de algo muito maior do que podemos imaginar. 3. O romance de José e Maria, amor, fé e o nascimento de um Salvador. Em uma pequena vila chamada Nazaré, nas colinas da Galileia, uma história de amor e fé começou a desdobrar-se, moldando o destino da humanidade. Maria, uma jovem de coração puro e devoção profunda, vivia sua vida simples e piedosa, comprometida com suas orações e com o trabalho doméstico. Prometida em casamento a José, um carpinteiro justo e honrado, Maria sonhava com uma vida tranquila ao lado de seu futuro esposo. José era um homem de poucas palavras, mas de grande integridade e fé. Sua habilidade com a madeira refletia-se em cada peça que criava, meticulosamente trabalhada com amor e dedicação. Ele via em Maria não apenas uma esposa, mas uma companheira de vida, alguém com quem poderia compartilhar suas alegrias, tristezas e sua fé em Deus. Embora suas vidas fossem modestas, ambos estavam contentes e ansiosos pelo futuro juntos. Um dia, enquanto Maria estava em oração, uma luz celestial encheu o quarto. Diante dela, apareceu o anjo Gabriel, com uma mensagem que mudaria para sempre suas vidas. Alegra-te, agraciada! O Senhor está contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Atônita e confusa, Maria questionou: como será isso, se eu não conheço homem algum? Gabriel respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Com uma fé inabalável e um coração humilde, Maria aceitou a vontade de Deus: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José, ao saber que Maria estava grávida, ficou angustiado e confuso. Ele sabia que Maria era uma mulher virtuosa e não podia acreditar que ela o traíra. Decidiu, então, deixá-la secretamente para não expô-la à desonra pública. Mas naquela noite, enquanto ele ponderava sobre essas coisas, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com o coração aquecido pela certeza da mensagem divina, José acordou decidido. Ele tomou Maria como sua esposa, protegendo-a e cuidando dela com um amor que transcendia o entendimento humano. A vida do jovem casal estava longe de ser fácil, mas juntos enfrentaram os desafios com fé e confiança em Deus. Quando chegou o tempo de dar à luz, um decreto do imperador Augusto ordenou que todos fossem recenseados em suas cidades natais. José e Maria partiram para Belém, uma viagem árdua para a jovem grávida. Ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias e acabaram abrigando-se em um estábulo. E ali, sob as estrelas de Belém, Maria deu à luz Jesus, o Salvador do mundo. Envolto em panos, ele foi colocado em uma manjedoura, um símbolo humilde do Rei dos Reis. Os pastores nos campos próximos foram os primeiros a receber a notícia, anunciada por um coro celestial: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles vieram rapidamente para ver o menino, encontrando Maria e José cheios de um amor e uma paz indescritíveis. O amor entre José e Maria
fortalecido pela fé e pela missão divina, foi um pilar fundamental para a infância de Jesus. Juntos, enfrentaram exílios e perigos, sempre confiando na direção de Deus. José, com seu trabalho diligente e sua proteção constante, e Maria, com sua ternura e devoção, criaram um lar cheio de amor para o Filho de Deus. O romance de José e Maria não foi apenas uma história de amor entre um homem e uma mulher, mas uma narrativa de fé e obediência ao plano divino. Eles nos ensinam que o verdadeiro amor é sacrificial, fiel e sempre disposto a seguir a vontade de Deus, mesmo quando os caminhos são incertos e os desafios, grandes. É um testemunho eterno de que, quando duas almas estão unidas no propósito divino, elas podem transformar o mundo ao seu redor. 4. Áquila e Priscila. O romance de Áquila e Priscila é uma história de amor e serviço. Nas movimentadas ruas de Corinto, entre os comerciantes e viajantes que cruzavam o porto, floresceu um amor que transcenderia a mera união conjugal para se tornar um exemplo de serviço e dedicação a Deus. Áquila, um judeu exilado de Roma devido aos decretos do imperador Cláudio, chegou a Corinto com sua esposa Priscila, em busca de um novo começo. Unidos pelo amor e pela fé, o casal encontrava na simplicidade de seu ofício como fabricantes de tendas uma forma de sustento e uma base sólida para sua vida em comum. Priscila, com sua sabedoria e graça, era mais que uma parceira no negócio, ela era a companheira perfeita para Áquila, compartilhando não apenas o trabalho diário, mas também a profunda devoção a Deus. Áquila, com sua habilidade manual e coração generoso, encontrou em Priscila um complemento perfeito. Juntos, eles construíram não apenas tendas, mas também um lar onde a hospitalidade e o amor ao próximo eram as bases. A vida em Corinto era agitada, e foi nesse ambiente que Deus destinou um encontro que mudaria suas vidas. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, chegou à cidade e encontrou em Áquila e Priscila não apenas amigos, mas colaboradores fiéis. Reconhecendo sua fé e dedicação, Paulo uniu-se a eles, trabalhando lado a lado na confecção de tendas. Nas horas de folga, discutiam as Escrituras, oravam juntos e sonhavam com a expansão do reino de Deus. A casa de Áquila e Priscila tornou-se um ponto de encontro para cristãos, um lugar de refúgio e ensino. Eles não só acolheram Paulo, mas também abriram suas portas para muitos outros, oferecendo comida, abrigo e, sobretudo, orientação espiritual. O amor que compartilhavam entre si refletia-se na maneira como amavam e serviam a comunidade cristã. Quando Paulo decidiu partir para Éfeso, Áquila e Priscila, movidos pelo Espírito Santo, seguiram-no. Em Éfeso, sua influência cresceu. Ajudaram a consolidar a igreja local, ensinando com paciência e sabedoria. Um dia, ao ouvirem Apolo, um eloquente pregador que conhecia apenas o batismo de João, Áquila e Priscila perceberam sua sinceridade e zelo, mas também sua necessidade de compreender plenamente a mensagem de Jesus Cristo. Com amor e humildade, convidaram-no para sua casa e lhe explicaram mais perfeitamente o caminho de Deus. A história de Áquila e Priscila é mais do que um relato de um casal dedicado, é uma demonstração poderosa de como o amor conjugal pode ser um instrumento de serviço no reino de Deus. Juntos, enfrentaram desafios, mudanças e incertezas, sempre unidos na fé e na missão de servir. Seu lar foi um centro de hospitalidade e ensino, um farol de luz em tempos de perseguição e incerteza. A vida de Áquila e Priscila nos ensina que o amor verdadeiro se manifesta no serviço mútuo e na dedicação ao próximo. Seu casamento foi uma parceria em todos os sentidos, emocional, espiritual e prático. Eles nos mostram que um lar cristão pode ser um poderoso ministério, onde a hospitalidade e o ensino se entrelaçam para impactar vidas e fortalecer a fé comunitária. Além disso, Áquila e Priscila exemplificam a importância de estar disposto a aprender e ensinar. Mesmo quando estavam confortáveis em Corinto, seguiram Paulo a Éfeso, mostrando uma disposição a seguir a vontade de Deus, independentemente dos desafios. Sua abordagem a Apolo demonstra como a correção e o ensino podem ser feitos com amor e respeito, fortalecendo a comunidade em vez de dividir. Que possamos, como Áquila e Priscila, usar nossos dons e nossas casas para servir a Deus e aos outros, e que nosso amor, tanto conjugal quanto comunitário, seja um reflexo do amor de Cristo. 5. Zacarias e Isabel.
O romance de Zacarias e Isabel, amor, fé e a promessa divina. Nas colinas tranquilas da Judéia, vivia um casal cuja história de amor e devoção tornou-se um prelúdio milagroso ao advento do Salvador. Zacarias, um sacerdote dedicado ao serviço do Senhor, e Isabel, sua esposa, descendente de Arão, formavam um par unido pela fé e pelo amor a Deus. Apesar de suas vidas serem plenas de retidão e compromisso espiritual, uma tristeza persistente pairava sobre eles, a ausência de filhos. Isabel era estéril, e ambos já eram avançados em idade, uma condição que parecia selar seu destino de não experimentar a alegria da paternidade. Apesar dessa dor silenciosa, Zacarias e Isabel continuavam firmes em sua fé. Zacarias, em particular, encontrava consolo e propósito em seus deveres sacerdotais. Certo dia, enquanto servia no templo de Jerusalém, coube-lhe a honra de entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, uma ocasião rara e sagrada. Enquanto orava, uma presença celestial encheu o lugar. O anjo Gabriel apareceu diante dele, irradiando uma luz divina que fez Zacarias tremer de espanto. Não temas, Zacarias, disse o anjo com uma voz serena, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua esposa, te dará um filho, e chamarás o seu nome João. Ele será grande aos olhos do Senhor e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O coração de Zacarias, embora preenchido de esperança, também abrigava a dúvida, moldada por anos de espera e resignação. Como pode ser isso? Questionou ele, pois eu sou velho, e minha esposa avançada em idade. Gabriel respondeu com firmeza e compaixão, eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Quando Zacarias saiu do santuário, incapaz de falar, o povo percebeu que ele tivera uma visão. Ele retornou para casa, e, como o anjo havia prometido, Isabel concebeu. A alegria e a reverência com que ela recebeu essa bênção encheram seu coração. Assim me fez o Senhor, dizia ela, nos dias em que atentou para mim, para me livrar do meu opróbrio entre os homens. Os meses se passaram e Isabel, mesmo na sua condição especial, se manteve discreta, guardando em seu coração a maravilha que Deus estava operando. Quando estava no 6º mês de sua gravidez, Isabel recebeu uma visita inesperada. Sua jovem prima, Maria, chegou apressada de Nazaré, também portadora de uma notícia milagrosa. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê saltou no ventre de Isabel, e ela foi cheia do Espírito Santo. Com voz alta, proclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? O tempo de dar à luz chegou, e Isabel trouxe ao mundo um filho saudável. Na cerimônia de circuncisão, os vizinhos e parentes queriam nomeá-lo Zacarias, como o pai. No entanto, Isabel insistiu, não, será chamado João. Confusos, recorreram a Zacarias, que, ainda mudo, pediu uma tabuinha e escreveu, o nome dele é João. Imediatamente, sua língua foi solta, e ele começou a louvar a Deus. Cheio do Espírito Santo, profetizou sobre o papel de seu filho como precursor do Senhor, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. A história de Zacarias e Isabel é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância da paciência e da fé inabalável. Apesar dos anos de espera e da dor da esterilidade, eles mantiveram sua confiança em Deus. Suas vidas nos ensinam que, mesmo quando a esperança parece perdida e as circunstâncias parecem impossíveis, Deus é capaz de realizar o impossível. Sua resposta vem no tempo certo e de maneiras que superam nossas expectativas. Além disso, o relato de Zacarias e Isabel nos lembra da importância de confiar plenamente nas promessas de Deus. A dúvida de Zacarias resultou em um período de silêncio, mas também em uma poderosa lição sobre acreditar nas palavras de Deus. Isabel, por outro lado, mostrou uma fé exemplar, recebendo a bênção com gratidão e reconhecendo a obra de Deus em sua vida. Que possamos aprender com eles a esperar com paciência, a confiar nas promessas divinas e a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal.
Até mais!